dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estão assistindo o nosso episódio. Hoje o nosso quarto episódio do podcast, e assim como em todos os outros, vamos começar explicando qual é o nosso objetivo. A nossa ideia com o podcast a gente conseguir abordar diversos temas de educação, de opção profissional, questões sociais, culturais, trazendo convidados que têm embasamento para falar a cada semana. Hoje a gente vai falar mais um pouco de educação, a gente vai falar sobre gestão escolar, a gente vai falar sobre escrita. E para isso a gente convidou a nossa diretora aqui da escola, a Simone. Mais uma vez, muito obrigada por você topado vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite de vocês e muito feliz também pelo que eu já estou ouvindo do trabalho de vocês, que está sendo muito elogiado. Parabéns. Para iniciar, vamos fazer a nossa pergunta de praxe. Supondo que alguém não te conheça, quem é a Simone? Simone Zamprognes-Kauser, 19 anos de profissão, 18 deles dentro do Frederico Prédio Polivalente, 7 de direção, mãe da Érico Pedro, professora de geografia. O pessoal acha que é de história, mas é geografia. Acho que é de história porque eu, no meu mestrado, pesquisei muito sobre a história de Santa Teresa. Então, eu sempre me associo mais até a história do que a geografia. E eu sou uma pessoa simples, de família, não de família, assim, de valorizar minha família e as amizades não tenho tantas, mas são sinceras. Acho que eu sou uma pessoa bem tranquila, bem acessível, né? Acho que isso daí sou eu. Tá, vamos lá no início então. Como que foi que você escolheu, que você decidiu, não, eu quero ser professora? Eu tive, no terceiro ano do ensino médio, uma professora muito ruim, mas muito ruim mesmo. E aí essa professora não dava aula, ela pegava o livro e entregava um índice nos grupos aí, e eu passei o ano basicamente dando aula, né? Eu e meus colegas. E disso daí que eu resolvi ser professora. Não me arrependo. E uma vontade, assim, que eu queria eu sempre quis, assim, acho que desde criança, fazer alguma coisa que fizesse diferença para a humanidade. E aí eu decidi ser professora de geografia. Fiz até vestibular para biologia, mas não fiz porque eu não gosto de sangue, não gosto de manipular essas coisas. Aí desisti da biologia. E aí fiz graduação de geografia. E aí desde o segundo ano, né, na época não eram períodos, eram anos, eu já comecei primeiro no Pinto Coelho e depois vim para cá, há 19 anos aqui, mais um ano só fora daqui só. E mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui na disciplina de eletiva. E a gente quer saber, você já está há 7 anos na direção da escola. Você sente falta da sala de aula, da sua parte de professora, de exercer o professor? Eu sinto, assim, principalmente a parte da sala de aula do estar mais próximo dos alunos, que na direção nem sempre a gente consegue estar próximo como a gente gostaria, né? E a parte de ensinar mesmo, de explicar, de falar, porque eu sou muito falante, então eu gosto muito disso daí. Então isso me faz falta, os diários não. Mas essa parte é o que mais faz falta, né? Porque o professor, eu acho que todo professor que gosta é disso, né? Eu gosto de gente, eu gosto do contato com vocês, eu gosto de estar, de falar, né? Isso daí eu gosto muito. Acho que um bom professor, ele transforma. E eu tive bons professores que transformaram a minha vida e eles são sempre a minha inspiração, eu sempre vou lembrar deles. E depois a gente cada um é de um jeito, né? Mas eu acho que até hoje, né, passou um segundo tempo, você vê um ex-aluno e que fala, nossa, professora, né, isso que você falou. E eu acho que aqui a gente faz mais diferença até é do que a gente fala nos momentos depois da atividade e o que a gente ouve naqueles minutinhos que você tem, que você acaba transformando, né? Acho que a escuta ela é sempre transformadora. A gente nem fala tanto, a gente mais escuta, mas eu acho que isso aí é transformador. E eu acredito que eu já fiz diferença na vida de uns 2 ou 3 aí, pelo menos. Agora tem uma pergunta que a gente já colocou, que a gente sabe que tem história boa que alguém contou pra gente. Todo professor, quando inicia, passa pelos maiores perrengues. A gente soube que você já trabalhou num lugar bem lá numa tribo indígena. Quase isso.
Quando eu passei no concurso, eu fui para a Vila do Riacho. Depois da fábrica da Aracruz Celulose, hoje eu nem sei como é que é, Suzano, o que é, bem para frente lá. E lá é uma comunidade quilombola com indígena, né? Então eu nessa cor toda, eu fui meio que, eu era um ponto de referência no meio da rua, né? As pessoas, nossa, que mulher branca, não sei. Então assim, eu era muito apontada, assim, numa época também que eu fui a precursora dos paymodels, tá? Eu tinha um paymodel de internet que não funcionava. Então o paymodel não é de hoje, não. E às vezes eu ficava a semana inteira sem comunicação com a minha família. E talvez se fosse hoje, né, com a idade que eu tenho, mais madura, não teria sofrido tanto. Mas eu tinha uns 24 anos, eu acho. Não lembro agora. Mas eu me achava muito nova ainda, né? Eu acho que eu era muito nova e eu sofri muito por estar num lugar diferente, que eu não conhecia absolutamente ninguém. Apesar, assim, que eu fui bem recebida, né? Os alunos eram ótimos, a escola era muito boa, né? Não era esse, mas assim, até culturalmente falando, de estar numa cultura que não era nada a ver com a nossa. E você só percebe a diferença da cultura do outro nessa comparação mesmo, né? E quando eu cheguei lá, eu era muito diferente deles, muito em tudo, no jeito de falar, no jeito de pensar, de me comportar. Esses alunos eram diferentes, eles, né, para mim, naquela época a gente não tinha um celular que tirava foto como hoje, né? Mas a cena que eu tenho na minha memória foi assim, em alguma época do ano, que aqueles meninos foram para a escola todos pintados, que eles tinham participado de um ritual indígena no final de semana. Então, assim, foi uma experiência que eu aprendi 1 ano e 4 meses lá, mas eu aprendi muito, muito, muito sobre respeito, sobre valorização de cultura, sobre até de gestão, né? Porque eu cresci aqui na escola com o João Pereira. Então, o João Pereira era o que eu conhecia de diretor escolar, enquanto aluna, enquanto profissional, né? E assim, tudo que eu sabia, parte até do que eu sei hoje é inspirado nele. Ele foi um grande diretor da nossa escola, né? Um símbolo. Ele vai ser sempre lembrado, acho que por muito tempo, como o diretor do Frederico Preti. Mas lá eu aprendi coisas diferentes, né? Com a diretora da época, inclusive, e uma coisa que às vezes quando tem as pessoas que passam no concurso, chegam aqui e me elogiam, foi o que eu recebi lá. Eu cheguei lá, num lugar que ninguém me conhecia, e eu fui muito bem recebida. E a primeira pessoa que você chega quando você na escola, né, é o diretor. E a diretora me recebeu muito bem. Ela me acolheu, ela me ajudou a achar lugar para me alugar, uma casinha para mim ficar lá. Então acho que o acolhimento é tudo. Então eu gostava muito de lá, apesar de sentir muita falta daqui, né? Porque é muito difícil você estar num lugar que é totalmente diferente de você, né? Professor é professor em todo lugar, mas essa questão de valores, de cultura, disso tudo, por mais que eu usei aquilo como experiência de vida, mas eu não conseguia pertencer àquilo, eu não era daquilo, né? Não fazia parte de mim, até por ser uma cultura tão diferente da minha. Mas foi de um crescimento muito, muito grande. Talvez os melhores e mais difíceis anos da minha vida. Quais as maiores dificuldades da profissão? De professor, né? Eu acho que é convencer o aluno da importância disso daqui. Acho que é sempre o convencimento. A dificuldade eterna do professor é o convencimento, né? Do aluno perceber a importância da escola para a vida dele, a importância de fazer aquela tarefa de casa, a importância de dar para aquela prova, a importância disso daqui. Eu acho que é o maior desafio, é esse convencimento, né? E na direção, talvez o maior desafio seja o compreender as pessoas, o lidar com as pessoas, né? Porque o que há de mais belo é a diferença das pessoas. Só que o que ao mesmo tempo que é tão bonito e é tão mágico, né? Não basta a minha compreensão, precisa da compreensão do outro também, né? Dos processos, disso tudo, das aceitações, né?
das orientações. Então, acho que esse lidar com o outro é o que mais me encanta, mas também é o maior desafio da gestão. Esses dias para trás, você fez 7 anos que você está na direção. E você fala que era um convite para ficar alguns meses e já são 7 anos. Como que foi esse convite para sair da sala de aula e assumir a direção da escola? Mais ou menos um ano antes, só para contar uma história para vocês assim, eu me aborreci, nem lembro o que era, porque eu não sou de guardar mágoa, nem de nada. Me aborreci com alguma coisa e eu falei assim com a Vanusa, a professora Vanusa, indo embora no carro, no meu golzinho vermelho, eu falei assim, eu queria ser diretora um dia só. E aí, mais ou menos um ano depois, a Kátia ia ser diretora da escola, estava tudo certo, né? E sei lá, passou mais ou menos uns dias e convocaram os efetivos. Quando convoca os efetivos, né, Rosiane? Boa coisa não vem, né? E aí fizeram uma reunião para mim ficar aí, sei lá, 1 mês, 2, 3, né? Enquanto algumas coisas se resolviam e eu não queria, porque nunca foi uma coisa que eu almejei, porque eu sempre gostei da sala de aula. Sempre gostei, nunca foi uma coisa que eu sonhei, nunca, nossa, um dia eu vou ser diretora de escola, não. A Rosiane me conhece, sabe que nunca foi isso. Mas eu não tinha filho, eu não tinha, não sei o quê, eu estava disponível, E quando falou, todo mundo, olhou pra minha cara, você... Aí eu fui convencida, tipo assim, se for bom, Simone, vai ser 2 ou 3 meses, né? Se for ruim, também, você não vai morrer. Mas, e aí foi, e aí depois as coisas mudaram, aconteceu tudo muito diferente do que todo mundo esperava, né? Até em questão de SEDU mesmo, de governo, de uma série de coisas. E aí lá pelas tantas eu falei, pedi pra sair. Eu não quero isso pra minha vida não, Deus me livre, quero isso pra minha vida não, pedi pra sair. E aí também não apareceram candidatos, né? E aí depois a superintendente veio para me ficar. E aí a partir daí, tipo assim, eu acho que eu precisava aceitar que eu era diretora. E a partir daí, então, não, eu sou diretora, agora sou eu mesmo, né? E aí as coisas foram acontecendo. E eu me acho que eu faço um bom trabalho. Eu acho que eu tento fazer todos os dias. A gente nunca vai ser 10, mas eu luto pelos meus 8, pelos meus 9, às vezes algum 10. Mas eu gosto muito hoje do que eu faço, é muito encantador. Eu não achava que um diretor fosse tão importante para a escola. Não porque ele não é, porque quando você está na sala de aula, quando você é aluno aqui. Mas hoje eu vejo assim, o quanto um bom diretor é capaz de motivar os alunos. Não que eu faça tudo isso, né? Mas que eu poderia fazer às vezes. Quanto é possível motivar uma equipe, é possível transformar uma escola. Teve uma das histórias aí que um engenheiro falou assim comigo, nossa, diretora, a senhora é chata, né? Olhei pra cara dele assim, porque a gente só tem gente chata. A gente só tem... Quando a pessoa, tipo assim, enjoa a gente demais, vamos atender aquela mulher para ela parar de enjoar a gente. Aí falei, que bom, continuarei sendo chata. E a minha chatice trouxe algumas coisas aí pra escola. Além de professora e de diretora, o que as pessoas esquecem é que você também é escritora. Você lançou um livro alguns anos atrás, onde você fala sobre a colonização de Santa Teresa. Como que foi esse processo de pesquisa, de coletar informação, de escrever o livro? Primeiro que eu não sei se eu sou escritora, eu falo que eu sou pesquisadora. Esse título eu não gosto não de escritora. Eu me descrevo como pesquisadora. Eu sempre quis estudar, sempre gostei de estudar. Eu lembro assim, na primeira semana de aula, eu acho, no primeiro ensino do ensino médio, a Carmélia, professora de geografia, pediu para a gente fazer um texto do que a gente queria da nossa vida. E eu escrevi que eu queria fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Desculpa. E eu lembro até a capa do meu caderno. Que eu tinha, e na primeira página tinha isso escrito. Né? E então sempre foi uma coisa que eu quis. Que eu nunca tive essa coisa assim de ir atrás, mas as coisas foram acontecendo na minha vida. E aí eu decidi que eu ia fazer mestrado, e quando eu decido uma coisa, eu sou assim, do estalo. E aí eu fui, conversei com uma professora da graduação lá de Colatina, que era coordenadora de curso. Eu descobri o mestrado em Goiânia do Valadares, na Univale, para onde eu fui. E aí fiz e passei.
em segundo lugar na prova. E aí fui para minha orientadora, que ela era de história. E eu queria pesquisar sobre cultura. Ela começou a me fazer perguntas, né? Tipo assim, você está lá na frente, você tem que saber o que tem antes disso daqui. Ela começou a me fazer várias perguntas, eu comecei a responder do que eu sabia. Eu falei, isso não existe, isso não é assim, isso não é assim. E aí eu sempre gostei de história, tá? Se eu trouxer meu boletim para vocês de história, era muito melhor que de geografia, apesar de ser professora de geografia. Mas aí eu comecei a pesquisar, fui para o arquivo público, incentivada, né, a mando dela, a minha orientadora. E a pesquisa de história é como se fosse um quebra-cabeça, de 1000 peças, de 5000 peças, que está tudo na sua frente e às vezes não faz sentido. E aí quando você começa a juntar, você começa que vai formando a história, vai se desenhando na sua frente. E aí então eu fiz entrevistas, eu analisei algumas centenas de páginas de documentos. E aí o meu livro não é um livro que eu escrevo, eu falo assim, é a minha pesquisa, né? E aí depois o segundo, que eu lancei agora no passado, foi de transformar esse livro para a população. Eu fui chamado logo depois que eu publiquei o livro para escrever para o jornal local. Na época era Gazeta de Santa Teresa, depois passou para a STN, agora estou 2 meses sem mandar artigo porque não consegui. Mas aí eu passei a transformar minha pesquisa em texto simples. E aí agora, no final do ano, teve ano passado, com a pandemia, coisa assim, teve aquela lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. E aí eu peguei essa verba que veio e fiz 50 impressões, foi o que deu para fazer, paguei mais 50 no meu bolso, né? E distribuí nas escolas, né? E são textos mais simples e agora sim que eu vejo que as pessoas passaram a conhecer. Porque para quem se escreve, né? Eu tinha um texto científico, então assim, as pessoas novas me conheciam das graduações, mas a população mesmo não se interessou, porque um texto científico é um texto mais difícil. E esse daqui agora eu vejo que eu consegui meu objetivo, de levar a história para as pessoas, né, com textos mais curtos, mais simples, de fácil entendimento. Esse daí, então não me chamo de escritora não, me chamo de pesquisadora. E eu continuo pesquisando, mesmo sem motivo eu continuo pesquisando. Agora é aquele momento que a gente dá uma pausada aqui na nossa conversa para a gente abrir para as perguntas. Nós somos 6 grupos, cada grupo prepara uma pergunta e a gente vai chamando um por um para vir aqui fazer elas para você. Bom dia, primeiramente. Bom dia. De início, como foi sua caminhada até o cargo de diretora? Você sempre teve essa vontade? Não foi uma coisa que eu sonhei. Eu sempre fui líder. Desde a 5ª série eu era líder de turma, então eu sempre tive muito isso. E a escola me ajudou a crescer nisso. Então, assim, na faculdade eu era comissão de formatura, né? Eu sempre fui assim, algo que é natural de mim, assim, não foi nada que a escola me moldou, me melhorou nisso. Mas, assim, nunca sonhei em ser diretora de escola. O meu voo sempre maior é sempre pela sala de aula. E eu estou diretora, né? A gente fala, a direção é uma função, não é uma profissão. Mas as coisas foram acontecendo e nesse momento aí que eu recebi esse convite, depois eu pedi para sair, depois desse momento que eu pedi para sair, que eu falo que foi aí que eu assumi a direção da escola, porque foi aí que eu sou diretora. E foi aí que eu comecei a incorporar essa função e acho que aí a partir daí que eu comecei realmente a ser diretora mesmo. E é um desafio a cada dia, né? Porque não é algo que você estuda na graduação, não é algo que você tem planejado, né? Todos os dias vão acontecer coisas diferentes, não só da escola, mas porque o diretor ele tem uma relação com a comunidade, tem relação com os pais, tem relação com quem quer nos visitar, né? A escola ela é, entre aspas, alvo de muita coisa, de investimentos públicos, de interesses, assim, positivamente falando, né? Sim. Isso aqui tem que dar certo. Então a gente tem que, essa parte de gestão de pessoas, né? Me encanta muito e também é o que é mais difícil, como eu já falei para vocês aí. Mas não foi um sonho, mas assim, hoje eu sei assim que não consigo ficar na direção eternamente, porque é algo muito desgastante.
Mas eu acredito que está dando certo por enquanto. Eu sempre falo com os meus amigos, colegas, que quando não estiver bom, vocês me avisem que está na hora de sair. Porque também a gente também tem um tempo nas funções. Eu acho que todo mundo desenvolve um trabalho e você acaba tendo a sua marca. A supervisora nossa, quando veio a dia passada, falou assim: Simone, a escola tem sua cara. Aí eu falei assim: gente, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Eu falei: eu tenho que melhorar a minha cara. Mas a gente é desafiador e é encantador também ao mesmo tempo. Obrigada. Não sei se eu respondi. Respondeu. Bom dia, Simone. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Aí nós queríamos, né, perguntar para você quais são as maiores dificuldades para administrar uma escola como a nossa e como você toma as decisões para resolver algo. A dificuldade, assim, ela vem de vários lados, né? Desde, por exemplo, às vezes você vai numa reunião e você ouve lá uma orientação. E a gente tem que fazer. A rede estadual hoje é muito boa, né? Acho que o governo... A gente vê que a escola mudou, que as escolas estão boas, que tem investimento, né? Mas a gente tem que fazer aquilo acontecer. O diretor é responsável por fazer isso acontecer. E aí você tem que... Não necessariamente a forma que você ouve é o que é adequado para o seu grupo, né? De repente aquele mesmo recado poderia ser dado integralmente na escola X, mas a nossa não. Então é saber identificar assim o tom que a sua comunidade escolar, né, seus alunos, seus professores, seus pais têm de ouvir aquilo. A transformação nesse daí é o mesmo recado, mas como você passa a situações assim inesperadas que acontecem todos os dias, né? Porque você lidar também com a vida das pessoas que acaba acontecendo aqui dentro. Isso daqui não é que isso daqui é uma educação para a vida, isso daqui é a vida de vocês, né? Então nós também. Então assim, às vezes acontecem coisas aqui dentro da vida dos alunos, dos professores, nossa, e você tem que lidar com isso daí. E às vezes o pensamento tem que ser rápido, né? Às vezes você também tem que pensar e não agir rápido. E essa tomada de decisões depende muito, né? Tem coisas que é você com você mesmo, que é você que tem que bancar, é você que tem que responder rápido, né? Mas tem coisas que você precisa, não, me dá aí 5 minutos, me dá aí um dia, me dá aí uma semana, né? E a gente tem aqui na escola um grupo de professores, primeiramente falar assim, muito estudioso, muito bom, que estuda muita portaria, que estuda muita lei, né? E que às vezes a gente pega a lei para estudar junto, para resolver alguns problemas. A gente tem assessoria da superintendência, a gente tem assessoria da SEDU, que orienta também. Então, às vezes a Simone é portadora da resposta, mas quando aquela resposta chegou, ela foi construída por um grupo de pessoas, né? Então, assim, isso depende muito da situação, né? E essa tomada de decisões, às vezes, é conselho de escola. O conselho de escola tem representantes dos alunos, da comunidade, dos professores, dos pais, né? E essas pessoas ajudam a decidir junto. Às vezes tem o conselho de classe, que o conselho de classe não é só aquela, entre aspas, aquela ditação de nota. Não, o conselho de classe é a reunião de professores. Às vezes o conselho de classe vai ajudar a gente a decidir, outros olhares, né? Às vezes os próprios líderes de turma, às vezes vocês, quando a gente chama para conversar. Então as decisões elas são construídas. Não, às vezes eu sou a portadora da decisão, mas a decisão ela é construída por um grupo. Então acho que isso daí que é importante, porque posso tomar as decisões todas sozinhas? Posso. Né? Mas ontem vocês me procuraram e me fizeram um pedido. Vocês dão um voto de confiança? Eu falei, dou um voto de confiança. A gente precisa ter a escuta. Eu acho que e quando a Simone é a portadora da decisão, mas essa decisão foi construída pelo grupo, ela vai ser aceita. Porque a hora que o grupo for falar assim, questionado, porque a gente vai sempre ser questionado, é natural. Não, mas a Simone veio aqui, ela ouviu a gente, ela conversou, ela fez isso,
eu concordo com ela. Não, eu até discordo, mas foi o que a maioria falou, então a gente vai na fé agora. Eu acho que essas decisões têm que ser construídas para poderem ser aceitas também. Porque se eu pego com o martelo, vem aqui, pô, você não tem, às vezes, essa aceitação das pessoas, elas não têm esse entendimento. E quando elas entendem o processo da tomada de decisão, eu acho que elas te apoiam também, elas te dão suporte para tudo isso. Obrigado. E eu falo muito, quando já falando demais, você fala o tempo, tá, Rosiane? Bom dia, Simone. Bom dia. Diante de todos esses anos, quais foram as suas maiores dificuldades no ambiente escolar e qual foi a melhor coisa que te aconteceu? Eu tenho, assim, 2 dias na minha memória, pedagogicamente falando. Lá atrás, nós, Frederico Prete, não Simone, nós tomamos uma decisão que a gente ia melhorar a escola. E aí, em 2017, assim, melhorar assim, a gente ia fazer alguma coisa. Se a gente estava acertando ou errando, o tempo ia falar, né? Mas a gente decidiu que a gente ia mudar a escola, que a gente ia ser melhor, que a nossa educação ia ser melhor. E aí foi o primeiro impacto, foi em 2017, os nossos índices, ao invés de subir, eles despencaram. E aí, apesar de a gente ter trabalhado muito, aí no dia que teve a reunião que entregou os índices e que eu recebi o nosso índice, sim, que não foi a meta, eu fiquei muito mal. Talvez assim, aquele tipo assim, será que a gente está fazendo certo? E eu me questionei, que a gente se questionou junto, né? E aí quando eu estava de licença maternidade em casa, eu recebi uma ligação, eu não lembro certo agora que eu sou péssima memória, de alguém da CEDU, antecipando o nosso índice, né? E que a nossa escola foi a que mais cresceu numericamente no estado. A gente saiu de um 3,5 e passou de 5. A gente ultrapassou a nossa meta. Então, para mim, aquela ligação foi talvez, aquela assim, deu certo. Né? Deu certo e aquilo foi assim, talvez o momento mais... A gente estava na pandemia, estava sofrendo tudo aquilo, estava difícil, mas aquele dia foi assim o dia que eu tenho na minha memória. Eu sei onde eu estava na minha casa quando eu atendi o telefone, e eu estava sentada na minha mesinha, trabalhando mês de licença, né? Comprando cesta básica, essas coisas assim, fazendo orçamento, e essa ligação ficou para mim. Então, assim, esse aí foi pedagogicamente aquele dia que falou assim, tudo que vocês fizeram deu certo. Tá dando certo, não é que deu, nunca dá depois no definitivo, né? Então acho que foi isso daí. Falta responder alguma coisa. O que era o restante da pergunta? Você respondeu qual foi a melhor coisa. A mais difícil vai ser resultado negativo de 2017. E outras coisas difíceis também alguns embates que a gente tem que ter, né? Os embates, eles são constantes. Porque você tem que, na tomada de decisões, como eu falei, alguém não vai ficar satisfeito. E que é natural, que não tem que ser todo mundo ficar satisfeito, não é isso. Só que nem sempre esse embate ele é tão simples quanto ele parece. Né? Então as dificuldades são aí. E às vezes, foi o grupo que decidiu, mas o embate é com você. É você que vai responder depois. É você que tem que arcar com as consequências disso, é você que responde, né? Então a maior dificuldade é isso daí. E esse embate, ele não é ruim. Pelo contrário, ele é de crescimento, ele é de reflexão. Porque às vezes as decisões são erradas. E não tem mal nenhum em pedir desculpa e voltar atrás. Né? Mas isso daí também é difícil. Muito obrigada. Nada. Bom dia, Simone. Bom dia. Nesses anos todos de história da nossa escola, quais foram, em sua opinião, suas maiores realizações, tanto no campo de construção, parte física, como no campo pedagógico? O pedagógico é o nosso resultado de 2019. E eu vou te falar que eu fiquei muito feliz também na nossa última reunião da SMAR, né? Que saiu o resultado do primeiro trimestre. E nesse pós-pandemia a gente esperava que fosse ruim. E não é que foi bom, mas foi assim, eu achei maravilhoso, mas foi muito bom. Eu achei que o nosso resultado do primeiro trimestre foi muito bom. Então essas realizações, elas são diárias. Na parte física,
Eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi o auditório, né? Limpar o auditório e botar cadeiras lá que não tinha, depois o Estado foi mandando, mas isso vai com o tempo, né? Eu acho que a gente foi cada dia construindo e descobrir que a gente, né, tem apoio da SEDU, que eles estão com a gente e que a gente pede, a gente é atendido. Então a gente começou assim, mais visivelmente falando, a gente a reforma dos banheiros, né? E o dia que as meninas foram no banheiro e postaram foto no espelho foi muito legal. Parece uma coisa besta, mas é muito legal, assim, eu acho que... E da parte dos professores, quando a professora Luciana falou que a gente botou uma pia com bancada no banheiro administrativo também, como botou no de vocês, e eu escutei ela falando assim, agora eu posso trazer a minha bolsinha para mim poder escovar os dentes. E acho que é isso, e você se sentir bem, porque a gente passa muito tempo aqui dentro, né? E aí depois a gente reformou a cozinha, e agora a gente está pintando a escola, né? Já sempre consertando alguma coisa. Aí chegaram as verbas para o laboratório, tem muita coisa no laboratório, né? Não é da Simone, é do governo do estado, de todos nós, mas a gente vai vendo aqui, a gente vai ficando feliz, a gente vai sonhando mais o que a gente pode investir da próxima vez que chegar o próximo dinheiro, né? E a gente vai conversando, vai pedindo, assim, acho que isso daí é muito realizador também. Aquele banner que a gente colocou lá, que o pessoal foi e tirou foto, acho que são coisas bem pequenininhas, mas que todo dia a gente vai trazendo um sorriso. E nosso objetivo é trazer sorriso para vocês. Bom dia, Simone. Bom dia. Simone, sabendo que é muito complicado compreender as pessoas, principalmente quando lhe tela informações, várias diferentes religiões, culturas, professores com opiniões e métodos diferentes, entre outras coisas, como lidar com tanta diferença? Eu acho que é a diferença que nos faz crescer. E as pessoas, às vezes, quando elas vêm para a gente, às vezes elas nem querem respostas, elas querem ser ouvidas. E foi uma reflexão que eu fiz essa semana passada com a professora Cris. Ela falou assim, que ela também é uma professora que ouve muitos alunos, a Rosiane também temos tantos aqui, que acho que vocês, assim, até os pais, eles se identificam com alguém. Né? Às vezes se identifica comigo, às vezes se identifica com a Rosiane, às vezes se identifica com um colega de sala, e às vezes as pessoas não querem resposta, as pessoas querem ser ouvidas, né? E querem ser respeitadas. Então, assim, entender que o objetivo de vida do filho da Maria é diferente do filho do João, diferente que os sonhos que esses pais têm são diferentes para os seus filhos, às vezes diferentes que o filho sonha. Então, você ouvir essas pessoas, responder o que elas estão te pedindo, ou não, falar assim, eu não tenho resposta para isso, mas vamos procurar juntos, né? Acho que respeitar esse diferente e ouvir, deixar as pessoas falarem, né? E tal da escuta ativa, né? Você tem que ouvir a pessoa, mostrar que você ouviu e que as suas atitudes representam essa escuta. Então, quando você me procura e me pede alguma coisa, eu tenho que ouvir o que vocês estão falando. E depois vocês têm que ver que vocês foram ouvidos no sentido de alguma coisa que mudou na escola, né? De eu voltar aqui para ver se aquilo mudou. Ou não, falar assim, não vai mudar, porque vocês mostrar que aquilo porque ele não é errado, que é o melhor. E aí, todo mundo, você ouve o motorista, você ouve o pai, você ouve a pessoa da comunidade que te ligou para falar, né? Acho que é isso daí, de conseguir ouvir todo mundo e ouvir de verdade, né? As pessoas perceberem e fazer alguma coisa também, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa. Obrigada. Nada. Bom dia, Simone. Bom dia. Você podia falar um pouco da sua rotina de trabalho e quais são as principais funções como diretora? Tipo, rotina não existe. Eu admiro, não é do meu estilo, né? Eu admiro aqueles diretores que têm horário, né? Segunda, quarta, sexta eu trabalho de manhã, tarde eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite. Eu sou muito levada pela rotina e geralmente eu trabalho mais do que as minhas 40 horas. Porque hoje, por exemplo, eu tenho que responder uma planilha da superintendência.
Mas quando eu ia receber essa planilha, aconteceu uma outra coisa na escola, né? Que aí eu tive que entrar em contato com os superintendentes para me ajudarem. Assim, então, não tem essa rotina. A rotina é que a gente tem demandas dos superintendentes para resolver, a gente tem que atender o professor, atender primeiramente o aluno, depois o professor, atender os pais. Só que isso é muito dinâmico, sabe? A escola é viva e ela fervilha, sabe assim? Então, é muito intenso. Então, essa rotina mesmo não existe. A rotina é a falta de rotina. Eu classificaria assim, né? E o que tem que sempre ser feito? Essa escuta, você poder ouvir os alunos, os professores, atender, né? Você tem uma parte burocrática que é importante e é necessário para que a escola funcione. Então, essas são as coisas da rotina da escola. Isso daí. A outra pergunta era o quê? A minha função, assim, são duas principais. A função, vamos supor, de gestão pedagógica, que envolve essa parte com o aluno, com o professor. E a função administrativa, que aí você tem essa parte de papéis, de documentos e até gestão de prédio, né? Então, hoje eu até brinco, hoje eu tenho um pouco de engenharia, hoje eu tenho um pouco de medicina, né? Às vezes tem um pouco de psicóloga, às vezes um pouco de cozinheira, né? Então, assim, a gente tem um pouco disso aí tudo. Tem que, do transporte escolar, pela merenda, pela lâmpada que não quis acender, a manutenção de equipamentos, tudo isso daí envolve a rotina do diretor. Nós ainda temos tempo? Meio-dia? Ah, tá. Uma pergunta para ela. Simone, na escola nós vivemos até hoje 2 momentos. O antes-pandemia e o pós-pandemia. Foram momentos diferentes que a gente viveu dentro da escola, né? A pandemia ela foi diferente de tudo que a gente já tinha vivido, todos os momentos. Como que você resumiria esse momento vivido na educação durante a pandemia? Para a gente da rede estadual, vou da rede estadual porque é o que eu conheço, não estou falando das outras não, estou falando só do que eu conheço, não posso falar o que aconteceu em outros estados, em outras redes, não posso falar. Mas a gente, enquanto professor, primeiramente falando assim, trabalhou-se muito. E eu vejo que isso teve alguns resultados. Não foi o resultado que se esperava, né? Não sei o que a gente esperava também, né? Mas a gente teve resultado sim. Eu vejo assim, que para vocês do ensino médio, esse impacto tenha sido um pouco menor. Porque, por exemplo, nosso segundo e terceiro anos, eu vejo que eles têm até uma certa autonomia que outras épocas não se tinha. Porque aprendeu-se a estudar sozinho, aprendeu-se a desenvolver. Né? Então, eu vejo que vocês conquistaram algumas coisas assim. Para os menores foi mais difícil. Né? Mas as pessoas sofreram muito, as pessoas ficaram muito frágeis, né? Todo mundo, a gente perdeu, quem não perdeu alguém da família, perdeu um conhecido, né? A insegurança de ter quem passou pela doença, como eu passei antes da vacina, de saber se você diz que você está positivo, será que você está viva daqui 10 dias? Então isso foi assim algo muito forte para todo mundo. E você não tem como passar por isso e sair como a mesma pessoa. Mas eu vejo que eu saí melhor, eu saí mais forte. A gente vai sofrer as consequências dessa defasagem de aprendizagem algum tempo, alguns anos, né? Mas eu acho que a gente fez muita coisa sim, a gente perdeu muito tempo, essa defasagem vai demorar um tempo a ser recuperada, mas eu acho que também hoje a gente tem que pegar o que teve de positivo e esquecer a desculpa. Porque os nossos alunos não foram bem por causa da pandemia. Não. A pandemia, ela ainda está acontecendo, ainda tem os alunos se ausentando por causa dos testes positivos de Covid, ficando aí uma semana em casa, tem o professor ficando uma semana em casa por causa do teste positivo da Covid. Mas a gente tem que ir agora pensar assim, não, a gente está aqui na escola, a gente está presencial, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Acho que a gente também tem esse compromisso
né? Voltar ao que era nunca vai voltar, que ninguém volta ao seu estágio inicial. Mas desse novo começo, de começar e ser bom de novo, e ser diferente, ser melhor. Acho que é isso daí. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Roselaine na semana passada, que é a relação família-escola. A gente tem uma grande questão que ao longo dos anos isso vai se perdendo um pouco. Você pega lá numa creche, você tem qualquer coisinha, os pais estão lá. Só que à medida que os anos vão passando, você chega no ensino médio, você marca uma reunião, quase não tem pai. Como que é conseguir enfrentar isso? Porque, querendo ou não, a escola tem que ter uma linha de diálogo aberto com a família. Quando a família ela não é tão presente. A gente tem algumas estratégias, né? A busca ativa nos dá essa incumbência e dá orientações. Então, assim, de ligar, de chamar. Em último caso, quando assim, a família mesmo não atende, aí você tem conselho tutelar, promotoria, né? Então, você tem que fazer isso acontecer. Às vezes, esse processo, né? Se eu tivesse ligado para sua mãe, no dia que eu tive o problema, e ela tivesse me atendido, e ela tivesse vindo aqui naquele dia, esse processo era resolvido antes. Mas se eu precisei passar por esse caminho, às vezes eu demorei mais de um mês, às vezes 2 meses, porque, né? Eu tenho que tentar, não consigo, aí o conselho tutelar vai atrás, assim, tem esse movimento todo, mas isso tem que acontecer. Mas assim, a gente, geralmente, quando a gente não tem tanta presença nas reuniões de pais, às vezes, do ensino médio, mas quando a gente liga, geralmente a gente é atendido. Poucos casos a gente não é atendido. No período da pandemia, a gente teve mais problema com isso. Mas assim, a gente tem que fazer acontecer. Porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Não é porque a minha filha está na creche, tem 5 anos, que eu vou lá sempre. O dia que ela estiver no ensino médio, tem que entender que ela continua, né? Ela é independente, como vocês são, bem resolvidos e tudo mais. Só que, às vezes, precisa. E às vezes precisa muito. Agora, voltando lá para o seu lado pesquisadora. Você iniciou um novo trabalho de pesquisa. Agora você está pesquisando um pouco sobre os casarões que a gente tem aqui no nosso município. Você pode falar algo sobre pra gente ou ainda... Eu estou tentando arrumar tempo, né? Estou tentando arrumar tempo. Algumas coisas só, não tem pouquinho por enquanto. Mas eu tenho muitas coisas na minha cabeça para pesquisa. Então eu às vezes faço um pouquinho de um, às vezes não faço um pouquinho do outro. Semana que vem eu falei com a Márcia que eu quero entrevistar a avó dela, lá no 25. Dona Bela, né? Dona Bela. Então isso daí. Eu tenho um combinado com Deus, você dá dinheiro pro meu marido e deixa que eu faço bem pra comunidade. Não sei se ele vai me ouvir, né? Fui eu que falei com ele. Mas eu gosto muito de pesquisar. E eu acho que isso também é transformador também para a sociedade. É transformador também. E saber que não é a história dos casarões, não é a história dos italianos, mas é a história das pessoas. Um sonho que eu não sei se eu vou conseguir é pesquisar sobre os mineiros aqui em Santa Teresa, que vieram, às vezes, para banho de café e não foram mais, e grande parte da nossa população, dos nossos alunos, tem essa origem. Não sei se eu vou conseguir um dia, quem sabe depois que me aposentar. Se eu me aposentar, né, Rosiane? Mas, assim, eu gosto muito disso. Se fosse falar assim de um hobby, o que você faz? Isso daí. Que horas você escreve, Simone? Me perguntaram. De noite? Não, você dorme? Não dá tempo. Eu gosto, eu aprendi a gostar muito disso. E é muito legal quando você, às vezes, você tornar eterno, né? Eu falo, quando você publica num livro, você traz essa história. Porque às vezes as pessoas não têm como registrar isso. E aí você consegue, tornar eterno isso daí. Porque daqui a 200 anos, se alguém achar em algum canto por aí, aqueles vovozinhos que eu entrevistei vão estar lá. O que eles falam naquele momento. E acho que isso aí é tornar as pessoas eternas. Na semana passada, a gente perguntou para a Roselaine o que ela diria para quem quer trabalhar na educação. Para não repetir a pergunta, o que você diria para quem tem alguma vontade de trabalhar com isso? Com pesquisa, com escrita, com essa perpetuação de fatos históricos?
A pesquisa, assim, pessoalmente falando, cada um da sua família, acho que isso deveria ser, né, até para você valorizar, você saber que você não está aqui do nada, né, que a sua família tem uma história, que seja que saiu da Bahia, que saiu do Pernambuco, que saiu de Minas Gerais, que saiu da Itália, que não sei, né, e que essas pessoas tiveram uma história, às vezes, de busca pela sobrevivência, né, quantas histórias de fome você tem nisso daí tudo? E hoje a gente tem tudo, falar que a gente tem tudo hoje, né? Mas isso não brotou aqui do nada. Então, primeiro você conhecer a história da sua família, é você valorizar as pessoas, seu avô, a sua avó, o que te trouxe até aqui. Você não é um passe de mágica, você é tudo isso, né? E de valorizar a nossa sociedade, a nossa comunidade. Quando a comunidade ela se empodera, ela sabe quem ela é, da onde que ela veio, né? Ela vai ser crítica, ela vai saber lutar pelos seus direitos. Nossa, se meu tataravô fez isso nas condições que ele tinha, parafraseando o Cortella, né? Agora que eu tenho condições melhores, eu tenho que fazer mais, né? Então, se meu avô está naquela... Por que eu não posso fazer mais? A gente tem que ter esse compromisso de, enquanto ser humano, de ser melhor, de valorizar a nossa história. Não é só besteira. Hoje o mundo não quer saber tanto disso, né? Mas é saber quem você é. Se você acha que você é só isso que você está aqui, é muito pequeno, né? É muito pequeno, é muito pouco para tudo que a gente é, para tudo que nos trouxe até aqui. Então é um compromisso muito grande da gente valorizar quem a gente é, valorizar os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, né? Nossa árvore genealógica aí, e se identificar, e se reconhecer, e lutar para ser melhor, com a sociedade melhor, não aceitar qualquer coisa, porque eles não aceitaram qualquer coisa. E é por isso que nós estamos aqui nessas condições hoje, porque eles não aceitaram qualquer coisa. Eles que eu falo, os nossos familiares todos, né? Seja a origem deles qual for aí. Infelizmente a gente vai ter que ir encerrando o episódio por conta do nosso tempo, mas eu queria mais uma vez te agradecer no meu nome, da professora, da turma. Não vou agradecer em nome da direção, né? Porque. Mas agradecer mesmo. É muito importante ter essas conversas, porque talvez elucide algumas dúvidas que algum de nós, alguém que está assistindo, tenha. Que talvez eu queira fazer aquilo ali para a minha vida. Então é muito importante essas conversas que a gente está tendo. Queria te agradecer muito por você ter topado vir conversar conosco. E eu queria fazer uma última coisa. Eu lembro sempre da Anne. A Anne foi a professora talvez mais incrível que eu tivesse na minha vida. E uma coisa que ela sempre falava é que não interessava o que você fosse fazer na sua vida. Você podia ser gari, você podia ser caminhoneiro, você podia ser o que você quisesse. Ninguém tem que fazer faculdade para ser feliz. Mas o que você faça o seu melhor. Tá? Quando você passa numa rua, que aquele gari é feliz, a rua toda é feliz. Você vê as árvores felizes. Será que vocês me entendem o que eu estou falando? Tá? Então, quando você vê um professor, quando você vê um médico, quando você vê a diretora da escola, quando você vê qualquer um caminhoneiro, que ele faz aquilo com prazer, está no olho dele a felicidade. E isso não tem a ver necessariamente com quanto dinheiro que ele ganha. Tem a ver com realização, com ser bom, com ser o melhor, sabe? Então é isso que eu espero de vocês, que vocês sejam o que vocês quiserem, mas façam bem feito e sejam felizes. E assim chega ao fim o nosso quarto episódio do podcast. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanham os episódios depois deles serem postados. Lembrando que ainda hoje a gente vai ter a gravação de um outro episódio. Semana que vem tem um processo escolar, mas na outra semana a gente volta. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau.